Outro ponto importante, nosso sétimo ponto, aprenda sobre segurança cibernética. Segurança cibernética é saber quais são os possíveis contras da utilização que faço, por exemplo, no meu computador pessoal de inteligência artificial. Quais são os perigos que eu estou correndo em termos de notícias que eu recebo? Olhando para o nosso vídeo passado, são os sinais e os ruídos, né? Qual é a montante de ruídos que eu tenho nessa comunicação relativa ao sinal? Tudo isso é segurança cibernética. Na década de 90, havia grande preocupação em se colocar cartões de crédito para fazer determinadas compras. Quem começou com isso foi a Pizza Hut, em 94, 95, também a Amazon. As pessoas tinham receio de colocar cartão na internet por causa da segurança. Hoje em dia ninguém tem mais, porque há inúmeras formas, protocolos de segurança, dupla checagem, que minimizam os riscos. É possível que a mesma coisa aconteça com a inteligência artificial, que apareçam formas de reduzir os riscos de inteligência artificial. A segurança cibernética envolve também mensagens cifradas para que não haja acesso ao que você escreve, seja no seu aplicativo de mensagens ou em outros aplicativos que você fala. Isso é muito antigo na humanidade, né? Pelo menos até César, antes de Cristo, tinha a chamada cifra de César, em que ele usava nas suas mensagens, ele pegava alguma coisa que era com a letra A e passava 3 à frente, B, C, D, em latim, aí já tem que ver qual era o alfabeto utilizado à época, quais as letras que havia, que não havia, mas ele, em vez de A, B, C, D, ele ia para o D, em vez de B, ia para o E e assim por diante. Pode parecer uma coisa trivial hoje em dia, mas certamente deve ter ajudado a que essas mensagens interceptáveis que não tenham sido objeto de acesso aos segredos de guerra daquele tempo. Então, encriptar as mensagens é uma coisa que vem já desde antes de Cristo e a gente hoje tem muitas mensagens encriptadas, mas é preciso aprender sobre a possibilidade da IA se desenvolver a ponto de que qualquer tipo de encriptação seja passível de descoberta. E outra coisa, quando a gente hoje em dia vai fazer um agente de IA, um agente de inteligência artificial, como eu expliquei no vídeo pregresso, é que eu posso, por exemplo, fazer um agente de IA para checar e reservar hotéis numa viagem que eu vou fazer com a família. Chega uma hora que ele pergunta, eu posso ligar para o hotel? Eu falo, pode, usa o Zap e liga para o hotel. Aí ele pergunta, eu posso dar o seu cartão de crédito? Então, se eu puder, qual é o seu cartão de crédito? Bem, isso é uma máquina que está perguntando para você e você fica um pouco receoso. Mas, como eu disse, pode ser que com o tempo se desenvolva um mecanismo de reduzir esses riscos, mas é importante você aprender sobre segurança cibernética. A oitava das características sobre a qual eu vou falar hoje é a criação. Criação, mas não é apenas criação por criar, é criação e desenvolvimento. Quem é que seria um ícone da criação e desenvolvimento? Eu dei um exemplo de criação com a criação daquela ideia de explorar o passado do Brasil, não no contexto de descobrimento, mas de construção do Brasil, retroagindo até o ano 1000. Isso é criação de uma ideia de pesquisa. E desenvolvimento tem que ir para a inteligência artificial, pedir para levantar dados, bibliotecas na Europa, aqui, ela faz isso a toque de máquina. Mas um exemplo de criação e desenvolvimento foi Thomas Edison. Ele não apenas criou a lâmpada elétrica, o primeiro sistema completo de geração e distribuição de uso da eletricidade, mas ele também fez com que esse sistema se efetivasse na prática. Ou seja, criar é pouco, é preciso desenvolver sistemas inteiros que de fato mudem a sociedade na direção de majorar o bem-estar das pessoas. Esse é o objetivo final das ciências sociais e da economia. Então, nesse mundo de inteligência artificial, é muito importante criar, mas não apenas criar, também desenvolver. Por exemplo, muitos alunos de economia hoje em dia criam aplicativos para solucionar determinados problemas em várias áreas. Na área de vigilância, na área de fintechs, ou seja, de dispositivos para mercados financeiros, na área de edtech, ou seja, dispositivos para educação. Essas criações, elas só tomam corpo, elas só tomam vida quando se aloca muito trabalho à ideia inicial. A ideia inicial é importante, mas não é a parte mais forte no desenvolvimento. A parte mais forte é exatamente colocar a mão na massa e dar a vida
a ideia que foi desenvolvida. Então, por exemplo, na parte de EdTech, que eu mencionei, nós estamos desenvolvendo aqui, alguns alunos, em cima de uma plataforma chamada N8N, um agente de inteligência artificial que, ao mesmo tempo, elabora provas de acordo com a dificuldade para cada aluno. É um estudo personalizado. O aluno faz a prova, a inteligência artificial com esse aplicativo corrige a prova, analisa e avalia quais são os pontos de dificuldade do aluno e, uma vez feito isso, elabora uma nova prova para esse mesmo aluno e aí por diante. Então, isso se dá com um aplicativo de inteligência artificial, chamado Agente de Inteligência Artificial, que sobre essa plataforma N8N coloca mecanismos de comunicação, como por exemplo o Zapier, para comunicar aos alunos a nota, a prova, as apostilas e assim por diante. Então, criar e desenvolver com essas ferramentas que são possibilitadas pela inteligência artificial é, sem dúvida, uma nova e importante faceta do desenvolvimento profissional, e isso pode ser exercitado desde o ensino médio. Aqueles que estão hoje em dia no ensino médio já podem pensar em criar, por exemplo, robôs de conversa, automatização de verificação do tempo, várias coisas pequenas que são hoje em dia mais fáceis, podem servir de treinamento para lá na frente, uma vez já na faculdade, esse aluno venha desenvolver agentes de inteligência artificial e também várias outras criações possíveis, uma nova forma de analisar um problema, uma nova forma de fazer uma caldeira em engenharia química, uma nova forma de fazer pesquisa em história e por aí vai. Outro ponto importantíssimo para aqueles que se preparam para esse mundo da inteligência artificial, além dos que eu já mencionei até agora, é a gestão de tempo. A gestão de tempo é crucial, por quê? Porque nós vamos viver num mundo com uma sobrecarga enorme de informações. Então, as figuras históricas usualmente associadas à gestão de tempo são, por exemplo, Benjamin Franklin, que tinha um controle rigoroso da sua agenda diária, Immanuel Kant, que conta a lenda que as pessoas acertavam o relógio pelos lugares por onde ele passava, na medida em que ele ia passando, e por aí vai. Então, é importante saber, ao acordar todo dia, de que forma você vai gerenciar o seu tempo e de que forma você vai precluir que a sua atenção seja tomada por uma avalanche de informações que não são as mais adequadas para os seus objetivos, ou naquele momento, ou no médio e longo prazo.